não. Quero ficar já aqui também. Bom dia a todos. Meu nome é Laura Bueno, eu sou professora da PUC de Campinas. Eu quero agradecer a oportunidade de ter ouvido tão excelentes colocações, e eu imagino que os técnicos da prefeitura, os agentes voltados à discussão do plano diretor e da legislação urbanística devem estar realmente alimentados e aproveitando esse momento. O que eu gostaria de perguntar aos senhores é em relação a dois aspectos. Um, eu já até havia colocado isso em discussões com a Carol, e eu participo de um movimento que procura, vamos dizer, oxigenar a discussão do plano diretor através do fórum do plano diretor participativo. A gente tem feito algumas reuniões e surgiu uma proposta que é a de inclusão entre os eixos de discussão do plano diretor, um sétimo eixo, já a proposta que a prefeitura tem levado coloca 6 eixos, né? É justamente de se criar um eixo que a gente denominou qualidade de vida e justiça social, no sentido de que todas as propostas que o plano diretor implemente levem em consideração o desenvolvimento econômico, na mobilidade urbana, nos equipamentos, essa dimensão. E me pareceu que tanto o professor Evandro quanto o Cazu, de uma maneira, o Evandro de uma maneira mais divertida e irônica, né? E o Cazu de uma maneira mais clara, né? Colocaram a necessidade de as prefeituras, né, o poder público, assumir esse papel de concretizar as necessidades sociais e desta forma dialogar com o setor envolvido com a produção imobiliária, né? Então, e a outra questão é em relação ao papel da mobilidade urbana e do transporte coletivo de massa no caso de Campinas. Porque me parece que é bastante complexo nós enfrentarmos o século XXI, né, pensando em densidades altas, em maior vida urbana, em como tratar os vazios urbanos, que Campinas tem muitos, né, vazios, sem enfrentar um novo modelo de mobilidade que nos possibilite ultrapassar essas distâncias que foram criadas por essa urbanização fragmentada que tivemos até agora. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Aníbio. Eu sou presidente da Associação Comercial e Industrial do entorno do aeroporto de Viracopos. O plano diretor, para mim, ele é uma coisa muito complexa. E principalmente porque na região que nós estamos, que o professor Evandro denominou Macrozona 7, a área de vocação aeroportuária. Essa vocação aeroportuária, dentro daquela região do Campo Belo, ela nos traz muitas dificuldades, porque ela não é uma área comercial, ela não é uma área industrial, ela não é uma área residencial, é uma área de vocação aeroportuária, mas a realidade diz que nós temos ali de 70 a 80 mil habitantes, comerciantes, pequenas indústrias, serralherias e moradores. E a gente sente, já nesses 30 anos de vivência ali na região, que as coisas são feitas de forma escandalosamente escondidas. Nós temos um plano que o aeroporto de Viracopos pagou para fazer um estudo do plano diretor do seu entorno, plano esse entregue à prefeitura há 1 ano, que até agora não foi aberto à nossa comunidade. Nós temos um plano
um regulamento brasileiro da aviação civil que diz que o administrador do aeroporto é obrigado a conversar com o seu entorno e orientar com relação à área de ruído. Isso nunca foi feito com a nossa comunidade. Então, nós, moradores e comerciantes ali daquela região, nós queremos respeito e queremos que se resolva nesse plano diretor que está sendo elaborado as proteções necessárias para a convivência entre aeroporto e comunidade. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Silvia Teixeira, sou engenheira na Secretaria do Verde. E, na realidade, eu queria fazer uma pergunta para esclarecer uma dúvida que é meio constante na minha cabeça. É mais para o professor Ocano, mas antes eu queria parabenizar muito o professor Evandro. Eu adorei a ideia da vaca, do homem mexido. Eu, como sou urbanista, achei muito esclarecedor algumas coisas que a gente vê na cidade. E para o professor Ocano, eu queria perguntar o seguinte: num slide lá, o senhor deixou bem claro, talvez como proposta de zoneamento, diferencial, se eu entendi direito até, os impactos ambientais e urbanísticos das questões de compatibilidade de uso. Se eu entendi direito, daí o zoneamento, quem cuidaria dos impactos ambientais e urbanísticos seriam os licenciamentos e autorizações urbanísticas e ambientais, e quem disciplinaria essas incomodidades seria o WAVE. É correto isso, que são coisas diferentes e devem ser tratadas por instrumentos diferentes para as devidas autorizações? Gostei muito também da premissa da apresentação de sempre fundamentar na questão ambiental. Nós da Secretaria do Verde ficamos muito felizes, principalmente, de lembrar as bacias hidrográficas e tudo mais dessa questão, certo? Não podia deixar. Não podia deixar. Aí trazer a brasa para ser achado, né? Achei uma dela. Bom dia a todos. Meu nome é Daniel Trindade, sou arquiteto, trabalhei aqui 4 anos na Secretaria de Urbanismo, na Coordenadoria de Aprovação do Projeto. Minha pergunta para o professor Ocano. Em relação à ortogonerose de direito de construir, se o senhor acha que realmente é um instrumento válido, desde que devidamente regulamentado, instituí-lo, na verdade, aqui no Plano Diretor de Campinas, ele já está instituído desde 2006, porém, nunca foi aplicado pela Secretaria de Urbanismo, porque nunca foi regulamentado. E o município fica muito dependente de leis de regularização, sendo que a regularização ela acaba sendo ruim para a cidade, porque são construções feitas muitas vezes sem projeto, sem o responsável técnico, e a regulamentação da ortogonerosa iria trazer uma contrapartida para o município que realmente iria até ajudar no planejamento do Plano Diretor de Campinas. E se essa simplificação das leis que até o senhor propôs, que de repente não propôs, mas salientou que poderia ser feito, juntar os dois, desde que simplificado, porque senão ia ficar uma lei muito grande, se isso realmente poderia estar acontecendo aqui no nosso município também. Muito bem. Meu nome é Cláudia, sou cofundadora da Rede Minha Campinas e não sou arquiteta, não sou urbanista, não entendo muito disso, mas eu queria perguntar no sentido de como moradora mesmo da cidade de Campinas. Eu me impressionei bastante com os 5 dilemas que a gente tem, que o Dr. Evandro citou, que é o que eu vejo na cidade acontecer, que é a privatização, a construção de muitos shoppings, de condomínios fechados, o esvaziamento do centro e dos espaços públicos. Eu acho que isso, para a grande maioria da população, para a juventude de Campinas, a cidade tem se tornado uma cidade muito chata. A gente não tem em Campinas um espaço onde a gente possa orgulhar e dizer que está acontecendo coisas importantes na cidade. As iniciativas que são feitas são muito no privado, você tem alguns shoppings, mas eu não vejo nada de enfrentamento contra esse modelo que a gente viu discutir hoje aqui. Então, acho que é muito importante o debate, porque é o início da gente conseguir construir um plano diretor que realmente vá para a construção de um plano que é feito para pessoas, a cidade para as pessoas, e a cidade menos para empreendimentos, menos para carros. Mas eu fico pensando, a gente começa a discutir, eu queria
mais de como que isso vai se dar na prática, porque eu, como moradora, tenho anseio de ver as coisas acontecendo, e a gente tem bastante discussões, mas como que isso pode acontecer, porque como que a gente vai lidar para ele ser realmente democrático e participativo? A gente vai chegar a bater no imaginário comum da população, que é que segurança é o privado, que eu estar segura num lugar tranquilo, e que eu tenho que ter vaga para estacionar o meu carro, porque, enfim, a mobilidade urbana não funciona. Como que você consegue debater profundamente com as pessoas na cidade para elas entenderem o quanto esse modelo está falido, a gente está num caos, e que elas precisam mudar um pouco a percepção dela de cidade para aceitar essa nova proposta. E o quanto isso já não poderia estar sendo feito sem o plano diretor. A gente está revitalizando o Ministério. A gente precisa ter um plano que vá nos direcionar. Quantas pessoas já não estão abertas a pensar a Glicério que está acontecendo agora com ciclovias? O quanto o nosso BRT não poderia ter aprovado a vaga de 20% das vagas para bicicletadas em comércios e estabelecimentos privados, e não foi só 3%. Então, assim, algumas ações já poderiam ter sido tomadas muito antes de ter um plano diretor. A gente está esperando o quê, né? A gente precisa primeiro construir a teoria. E eu queria saber, assim, qual que é o prazo para a gente ver essas mudanças acontecendo, porque eu, como campineira de nascença e de coração, quero ver essas mudanças na minha cidade acontecerem logo e poder usufruir dela. Obrigada. Bom, completadas essas 5 questões, eu vou oferecer espaço aí para que os nossos palestrantes respondam. Agora vamos tentar juntar algumas coisas aqui. Vou pegar o gancho pelo que a professora Laura falou sobre seria a quinta ou a sexta, vai ser a 7? Não, número forte. Então, dessa 7ª dimensão, né, que é da qualidade de vida, justiça social, que acho que inclusive tem um pouco a ver também com que outras perguntas, como do Aníbal, do Viracopos e tal, acho que ela, e acho excelente que tenha essa 7ª dimensão, até porque uma das coisas que acho que estava muito embutido no que eu falei mais que o papel, né, é uma missão do poder público de fazer a contrabalança de várias coisas. Então, isso é uma missão, e o poder público às vezes esquece um pouquinho, às vezes não está com os recursos, ou às vezes não tem recursos técnicos, então tem milhões de fatores que podem influenciar nisso, mas às vezes tem coisas que são decisões que são estratégicas, e daí essas deveriam ficar de uma maneira muito firme. Eu me lembro, um tempo atrás, quando a tristeza que me deu de ver a decisão do Poder Judiciário de Campinas de tirar o fórum do centro, ainda que fosse mais conveniente, lá na região de Santa Cândida, com a pista, aí você pode ter vagas para estacionamento, então, mas é uma tentação que o poder público não pode se dar esse luxo de ceder a essa tentação. Ele tem que fazer a contrabalança da valorização, por exemplo, da área central, senão a gente vai ficar também num atraso dessas questões. Em São Paulo, é uma coisa que o Cazu falou, em São Paulo e outras cidades do mundo, a gente já tem uma valorização do centro que está se ocorrendo mesmo, e Campinas ainda está no inverso. Então, a gente tem que, algumas coisas, eu acho que tem que ser posturas muito firmes e também muito iniciais. Por isso que o plano diretor também, de novo, o Cazu falou daquele início do plano diretor, aquele início conceitual, aquilo é muito forte. A gente tem que colocar os objetivos e a filosofia, e daí por isso que aquela questão, eu trouxe um pouco essa discussão dos dilemas, né? E daí tem a fala da Cláudia também no final, né? E acho que bom que tem a percepção das novas gerações que a gente estamos construindo uma cidade chata. Adorei isso. Ainda bem que tem essa percepção, porque se a gente estivesse achando que a cidade está ficando ótimo, eu ia falar, bom, daqui a pouco eu vou me aposentar e eu vou para vou para Passárgada, né? Vou para um lugar que eu não precise ver esse tipo de negação de espaços de qualidade, de tudo mais. E um pouco, então, fazendo essa ligação entre
essa contrabalança que a prefeitura, o poder público tem que fazer na questão da qualidade de vida, justiça social, e vendo a cidade como um todo, cai também a questão do Viracopos, porque na verdade o Viracopos tem ele está dentro de um eixo de estratégia, ele é estratégico do ponto de vista de grandes eixos econômicos, de grandes eixos de mobilidade, ele extrapola o limite municipal, chega na metrópole, tem associação com o governo federal, com o estado, e então ele traz no reboque essa estratégia que acaba atuando um pouco como um rolo compressor. E nesse sentido, de novo, o poder público na sétima preocupação, ele tem que reconhecer a população que vive lá e o quanto que é esse imbróglio de você ter um grande equipamento que tem um impacto imenso e que cria uma macrozona praticamente específica, né, para ele. Então, um pouco de novo, é o papel da contrabalança, então de você ter uma visão um pouquinho mais ampla do município e de novo um forte ênfase no apelo mais à questão de qualidade de vida e justiça social. Eu também queria iniciar essa conversa a partir do ponto que a professora Laura levantou sobre a qualidade de vida, porque eu acho que ela possibilita, né, dialogar com outras questões que foram colocadas pelo Alípio e pela Cláudia. Porque no frigir dos ovos, todas as colocações estão colocando essa demanda, né, para que as coisas sejam feitas de modo a gerar qualidade de vida para as pessoas. Então, de um jeito que gere qualidade de vida para as pessoas. Agora, eu queria problematizar isso no seguinte sentido. Como o Evandro colocou, o plano diretor, a política pública, ela parte de uma premissa, né, de planejar e intervir e regular a totalidade da cidade, né? Só que as pessoas não se relacionam com a totalidade da cidade no seu dia a dia. As pessoas se relacionam com o seu bairro, com as áreas que ela trabalha, os locais que ela trabalha, onde ela estuda, onde ela vai fazer compra. Quer dizer, cada um tem o seu pedaço na cidade, através do qual ela se relaciona com a cidade. Portanto, eu queria colocar a necessidade da gente introduzir na nossa lógica de planejamento essa articulação de escalas. Apesar do plano diretor precisar de fato ter uma base totalizante da cidade, ele precisa ter abertura para essas escalas do bairro, coisa que o urbanismo, o planejamento urbano desde a década de 60 já testou, algumas coisas deram certo, depois abandonou, e agora eu vejo que está ganhando outro impulso, que é a ideia do bairro, né? A ideia de que o bairro ele tem que ser uma unidade para garantir qualidade de vida, porque é no bairro que você vai oferecer o abastecimento de água, o sistema de esgoto, a rua tem que estar bem pavimentada, tem que estar com boas condições de circulação, a calçada tem que ser melhor, a praça tem que ser melhor, a escola e a creche, né, e o posto de saúde, a UBS, ela é o microcentro do bairro, ela precisa ser o estruturante do bairro. Então, hoje, e essa é uma discussão que eu acho das mais interessantes, porque ela afeta o dia a dia das pessoas, que no que elas estão interessadas quando elas vão discutir o planejamento da cidade, tá certo? Então, o plano diretor precisa responder a isso, dando essa abertura para um trabalho, para uma atuação nessa escala do bairro. E não é o plano de bairro, como a gente fez em São Paulo. Hoje eu já acho que a gente precisa, já está superada essa ideia, a gente precisa aperfeiçoar, né, e usar esses investimentos, tanto em equipamentos quanto nos outros sistemas, para melhorar a qualidade do bairro. Eu acho que os equipamentos de educação e saúde deveriam ser a base para definir o bairro, porque ele é muito local. Então, se a gente estruturar esse microplanejamento de bairro a partir desses equipamentos que constituem microcentralidades, a gente tem uma âncora ali, uma base no cotidiano das pessoas para melhorar o restante do bairro.
uma coisa que a gente está tentando fazer lá em São Paulo a partir dos territórios CELS, né? Trabalhando o equipamento como sendo a âncora de um projeto de bairro. Agora, o plano diretor precisa tentar criar uma adaptação, porque esses equipamentos, eles foram construídos e distribuídos na cidade sem pensar nisso, né? Foram distribuídos de uma maneira aleatória, não pensaram em ter uma lógica de planejamento e de organização da qualidade de vida nos bairros, né? Então você tem muita sobreposição, você tem desequilíbrio na distribuição disso, você tem equipamento ocioso, você tem equipamento sobrecarregado. Então essa é uma análise que eu acho que das mais interessantes para a gente fazer, para estabelecer essas bases. Com relação a essa discussão sobre os impactos e incomodidade, elas são complementares, não são dissociadas. Não é ou controlar impactos ou controlar incomodidades. Elas são juntas, elas têm que ser trabalhadas articuladas. São instrumentos diferentes, parâmetros diferentes, né? Procedimentos diferentes, mas que tem que estar articulado. Hoje, o nosso grande desafio é articular o licenciamento urbano e ambiental nas cidades, né? Exatamente para otimizar os procedimentos, né? Agora, com relação à outra onerosa do direito de construir, eu acho que é um dos instrumentos absolutamente válidos na cidade, desde que bem aplicável. Em São Paulo, você tem uma ideia, nos últimos 15 anos, o valor geral de vendas, quer dizer, o total de riquezas mobilizadas pelo mercado imobiliário foi de 103 bilhões de reais, total de valor de vendas dos apartamentos. A outorga onerosa aplicada nesse mesmo período, conseguiu arrecadar 1 bilhão, menos de 1%, tá certo? Por causa daquelas distorções que foram incluídas no plano diretor e na lei de usurpação. Agora, eu acho que esse instrumento, ele tem uma grande potencialidade, porque se o mercado ele gira esses recursos, né, e a gente sabe que uma cidade, ela cria valorização imobiliária e valorização fundiária, não a partir do investimento do proprietário e tampouco do incorporador naquele terreno. O valor e o preço de um terreno é gerado a partir do investimento coletivo em infraestrutura, equipamentos, pavimentação, energia elétrica, iluminação pública, que a sociedade faz naquele lugar e que gera aquela valorização e gera aquele aumento de preço, tá certo? E o investidor, ele realiza essa renda fundiária baseada nessa valorização ao implantar o empreendimento e comercializar. Ao comercializar, ele extrai o lucro desta renda fundiária realizada, né, e baseada na valorização criada pelo investimento da sociedade. Nada mais justo que essa sociedade receba uma parte dessa valorização. A outorga onerosa, ela tem esse princípio da redistribuição. Agora, é preciso que essa recuperação dessa valorização gerada pelos investimentos da sociedade, ao criar aquela valorização imobiliária, seja de fato redistribuída e não reconcentrada. Aquele 1 bilhão captado durante os últimos 15 anos pelo outorga onerosa em São Paulo foi para reformar a calçada da Paulista, reformar a calçada da Oscar Freire, entendeu? Não é para isso, é para construir habitação de interesse social. Uma parte foi para construir habitação de interesse social, urbanizar favelas, desapropriar terreno para construir parque. Uma boa parte foi para isso, graças a Deus. Não ficou só para investir em área já valorizada, foi para atender necessidades sociais. E é para isso que serve a outorga onerosa. Ao contrário da operação urbana consorciada, que ao invés de ser um instrumento redistributivo, é um instrumento de revalorização, né, no mesmo local. Então eu acho que eu prefiro a outorga onerosa hoje. Eu estou até sendo hoje cada vez mais radical de não incluir a operação urbana nesses moldes previstos no Estatuto da Cidade. Não dá certo. Eu acho que os esforços que se faz para tentar fazer com que a operação urbana consorciada seja redistributiva é sempre um puxadinho, sabe? É sempre uma adaptação que não convence. Então, hoje já estou achando que a gente tem que abolir. A gente incluiu no plano diretor,
participei desse processo com peso no coração, porque isso está muito enraizado. Lá no mercado imobiliário insiste muito nesse instrumento, né? Mas ainda estou com muitas dúvidas, né? Por conta dos riscos que esse empreendimento implica, que esse instrumento implica. Mas eu torno a neurose absolutamente válida. É isso. Estamos abrindo aqui uma nova rodada. Se aqueles quiserem se manifestar, se dirija lá ao microfone lateral. Bom dia, mesa. Meu nome é Andréia. Eu sou da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui de Campinas. Queria cumprimentar os dois palestrantes, mas a nossa pergunta neste momento vai mais especificamente para o professor Evandro. Professor, nós verificamos na sua palestra duas pontes da sua fala com a questão ambiental. Uma delas, que a gente ficou muito contente do senhor ter adotado o princípio da função socioambiental da cidade, da propriedade. A gente fica muito feliz que o senhor já tomou partido de unir a questão ambiental à questão urbana. A outra questão foi em relação às divisões e os recortes de planejamento do território. O senhor trouxe à lume a divisão da bacia hidrográfica. Nós, da Secretaria do Verde, adotamos a bacia hidrográfica como um recorte territorial para os nossos planos. Até porque os estudos do PCJ são muito profícuos, a gente internaliza, né, esses estudos e agrega aos impactos e às locações locais. Então, o plano do Verde, que está em elaboração, juntamente com o plano de recursos hídricos e o plano de educação ambiental, eles são recortados em bacias hidrográficas e subbacias. Até porque nós somos uma secretaria que está preocupada com a questão ambiental, quer fazer o casamento da questão ambiental com a urbana, porque a gente entende que a visão ambiental ela é preliminar à questão urbana, não há que se falar em planejamento territorial sem ver primeiro não só a questão da qualidade, como a professora falou, mas a questão da preservação dos recursos que são mais caros à sociedade. E a minha pergunta vai na questão do recorte territorial. A gente já verificou que já existe alguns municípios que adotaram esse recorte, como a cidade de Bauru, por exemplo, né? A gente queria ver a opinião do senhor, por conta a divisão é por vocação, a divisão é fundiária, como o senhor falou da questão dos câncer, com os nomes que o senhor provocou ali com a gente, mas não daria para pensar no pacto que já internaliza a proteção, o pacto territorial, desculpa, que já internaliza as restrições e proteções ambientais? Eu sou Daniela, sou arquiteta e, pegando o gancho do que a Andréia está falando da questão ambiental, eu queria entender um pouco do posicionamento, não só entre vocês, a palestrante, mas como a prefeitura mesmo está recebendo esse estudo feito pelo meio ambiente, porque hoje eu vejo que assim, a gente tem hoje uma Campinas escassa de parques, né? A gente faz o piquenique dentro do condomínio e isso não gera uma convivência com a sociedade, né, de um espaço livre, público, aberto e de uso. Né? Eu fico pensando hoje, assim, por causa do... por que a gente não entra com uma política, ou como que a prefeitura trata isso, de não isolar as nossas áreas de proteção, hoje na beira dos córregos e rios, porque eu acho que, assim, hoje por aí, pela Europa, você tem o uso. Eu acredito que, assim, se a população tem acesso, visual, ou de brincar, ou de passar perto do rio, você trata ele muito melhor, você traz uma qualidade de vida ambiental, como também é de lazer para a população. Eu acho que hoje essa política de fechamento e de você não faz uso dessas APPs, você não pode ter espaço de lazer, o fio d'água ele fica tão distante da comunidade que hoje ele só tem a poluição, é sujeira, é lixo. Né? Então eu queria entender um pouco como é que isso vai ser tratado, como ele está sendo que vai tratado, porque você acaba abrindo um espaço muito grande
é de lazer, é que Campinas é cortada por muitos córregos, muitos rios, e você teria um parque aberto com acesso muito fácil à população, sem que você tenha que pegar um carro hoje, de onde você mora, e andar quilômetros para ter um espaço que você possa fazer um piquenique, por exemplo. Obrigada. Bom dia, né? Já estou quase na boa tarde. Eu queria primeiramente parabenizar e agradecer muito o alto nível das duas palestras. Foi muito elucidativo. Meu nome é Érica, coordenadora do plano diretor, coordenadora da parte técnica, e essa oxigenação para nós vem muito a calhar. A minha pergunta é para os dois, que uma avaliação de vocês, muito na fala da Andreia. Ela estava falando, eu falei aqui na fila, poxa, eu queria falar disso também. E das divisões territoriais. A gente está lá na parte técnica, nesse embate, nesse momento, nessa discussão. Então, ouvir um pouquinho de vocês sobre essa questão da divisão ambiental das bacias, alguma experiência que vocês conheçam sobre essa ser a divisão de planejamento urbano e não digo unificação, mas uma avaliação das divisas de planejamento do território em contraponto às demais divisas setoriais do município. A gente tem as divisas de saúde, educação, nós temos um grupo técnico que está trabalhando conjuntamente com técnicos de todas as secretarias, tem vários aqui. E isso tem surgido muito. A questão da divisão da saúde é uma, da educação é outra, de planejamento é outra, de administração das ARs é outra. Como que isso se articula? Quer dizer, não sei, a gente tem uma ideia de que não precisam ser necessariamente as mesmas, mas tem que ser articuladas. Então, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, oxigenar um pouquinho mais a gente, eu agradeço. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Alan Cury, eu sou arquiteto urbanista, estou atualmente presidente do Núcleo Regional Campinas, do Instituto de Arquitetos do Brasil. E eu quero parabenizar a primeira Secretaria de Planejamento pela condução do Plano Diretor de 2016. Em segundo, aos palestrantes pela excelente manhã que passamos aqui, oxigenando a todos pelo conhecimento e pelas expertises de cada um. E mais, pela plateia, pelo nível de intervenções que estão sendo colocadas aqui, que acompanhando os planos diretores de Campinas já há algum tempo, não é normal a gente ver esse nível de preocupação real com a cidade e com a sociedade de Campinas. Eu estou muito satisfeito. E eu queria falar um pouco sobre a outorga onerosa e alguns instrumentos do Estatuto das Cidades, que na verdade Campinas tem essa lei promulgada em 2006, porém não foi regulamentada por um motivo muito simples. Campinas não consegue ter um planejamento efetivo, um planejamento de visão de cidade que queremos. A Secretaria de Planejamento, com toda a boa vontade que tem de desempenho dos seus profissionais, ela não tem estrutura técnica suficiente para, além de dar conta do dia a dia da Secretaria, ainda planejar a cidade de Campinas. Então, muito importante para a gente, no outorga onerosa, transferência de potencial e outros instrumentos, é que Campinas tenha um coeficiente básico aplicado, talvez radicalmente como fez São Paulo, mas o maior problema vai no coeficiente máximo. Como nós vamos determinar em cada região de Campinas qual é o máximo que ela tem de suporte, de infraestrutura, para suportar empreendimentos e quantos deles e assim por diante. Essa questão é fundamentalmente advinda do planejamento urbano, que Campinas está um pouco aquém do que deveria. O planejamento urbano ele tem que ser uma atividade perene e ele não pode estar vinculado ao calendário partidário, político, de eleições. Óbvio, né? É um trabalho que é continuado. Nós temos casos internacionais muito conhecidos em que o planejamento foi traçado lá em 1890 e ele vem sofrendo atualizações cotidianas e ele continua seguindo a sua linha mestra de planejamento efetivo. Então isso Campinas precisaria conquistar. Essa é uma grande luta da sociedade de Campinas e que eu gostaria que ela fosse pensada de alguma forma nesse plano diretor. Os recursos da outorga onerosa, eles devem ser para investimentos nas necessidades reais da sociedade. E para isso é necessário criar um fundo municipal de investimentos urbanísticos, urbanos, enfim, um fundo específico para isso. Isso não pode entrar numa conta da prefeitura
e acaba suprindo outras demandas que não as da necessidade de intervenção na cidade de grande monta. E, bom, eu acho que é isso, tem muita coisa para falar, o plano diretor realmente é muito vasto, mas eu gostaria de ouvir um pouco mais da sociedade e também pedir a todos que estão aqui presentes que participem de todas as plenárias dentro do possível, porque assim todos nós construiremos os nossos planos juntos e vamos chegar num consenso, porque é muito difícil todos termos a mesma visão, mas o consenso coletivo é fundamental nesse momento que Campinas vive. Obrigado. Bom, boa tarde. Meu nome é Pietro, sou doutorando em Economia Regional Urbana do Instituto de Economia da Unicamp. É a minha primeira participação aqui na... Pietro. Isso. É a minha primeira participação aí no processo de elaboração do novo plano diretor, quero participar mais. Então, estou um pouco confuso, até quero me inteirar sobre como vai ser a forma de, não só de discussão, mas também de deliberação, né? Acho que é importante. Então, a minha pergunta vai para os palestrantes, por causa que é o formato hoje do evento, mas eu queria ouvir os representantes, sindicatos patronais, trabalhadores, mas isso acho que ao longo do trajeto a gente vai fazer, né? São duas questões que estão interligadas. A primeira é a do déficit habitacional, como que o plano diretor pode atacar, ligado à questão do IPTU progressivo, né? Que acho que foi o primeiro palestrante que falou da questão do financiamento. Então, vamos atacar mesmo essa questão de financiar, é uma coisa que o próprio município pode gerir. E já partindo para a segunda questão, é a noção de nosso urbano é subdesenvolvido. E um traço básico é que a gente não tem a capacidade de criar demanda solvável, não é isso, urbanistas, né? Demanda solvável o que é? Os trabalhadores recebem pouco e não têm condição de pagar sua própria casa. É simples assim. Então isso já diferencia completamente as cidades do primeiro mundo. Isso na América Latina tem diferenças, mas é isso. Os trabalhadores não têm capacidade de pagar sua própria casa. Aí me leva à segunda questão. E a cidade legal? Até agora estamos discutindo a cidade legal, se a gente usar os termos da professora Maricato da USP, né? E a cidade legal, né? Vamos falando dos 60% da população. Como que a gente vai colocar eles nesse urbano que a gente quer planejar? Essa é a questão que eu queria ver como que o plano diretor pode atacar esse problema. Obrigado. Isso. Completou mais 5 fizeram as suas perguntas, então eu passo aqui novamente aos palestrantes para a resposta. Bom, eu vou me centrar um pouco mais nas 3 primeiras, deixo as outras dos últimos, né? Sempre, no princípio, eu achei que tinha mais, eu estava mais diretamente ligado ao que eu estava falando. Então, em relação assim, à questão ambiental, eu coloquei socioambiental, que é o planejamento, e está no Estatuto da Cidade, que isso quase deve ser feito dessa maneira, e eu acho assim, eu trabalho num laboratório que é um laboratório de sustentabilidade socioambiental, então, biólogos, então a gente tem um grupo multidisciplinar e, na verdade, assim, então, eu, como, às vezes o arquiteto urbanista, tem na formação uma ênfase muito grande nas questões formais e mais da estrutura, ou mesmo nas questões sociais, e às vezes menos na questão ambiental, que é uma coisa que, apesar de fazer parte já dos currículos, já está sendo discutido, já está aparecendo na maior parte dos cursos, mas às vezes ainda pecamos nessa área um pouco. Então, acho que nesse sentido, é por isso que na minha fala também tive um pouco essa questão de a gente trabalhar sempre, e quando tiver as premissas do plano diretor, ter esse entendimento de escala e de limites. E porque vocês sabem que, por exemplo, o planejamento ambiental e até por bacias, a gente esbarra numa questão que o limite é outro. Então já começa por aí.
Então, a gente, às vezes, nossa bacia, ela está no finalzinho, que começou em outros municípios, ela pode estar no começo, que vai impactar imediatamente o outro município, e às vezes é uma bacia, uma bacia que para nós não é tão importante, mas para o outro é. Então, ela pode pegar uma parte muito pequena do território. Então, na verdade, a gente esbarra já num dilema de processo do projeto, do plano diretor, que ele é municipal. O limite do município já começa por aí a não favorecer até o planejamento por bacia, ele dificulta o planejamento por bacia. Então a gente teria que extrapolar também as questões municipais para poder fazer isso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é possível. Um pouco até no caminho da ONU, daquele outro que é o mosaico adaptativo, a questão o cenário de mosaico adaptativo é um cenário em que ele pensa em fazer isso e até de uma maneira multicamadas. A gente, e vários planos diretores até se acostumam com isso. É claro que às vezes, em termos de, depois quando você vai entrar nas diretrizes, às vezes dificulta você ter uma camada socioambiental que não está exatamente de acordo, por exemplo, com os limites e os bairros da leitura de Kevin Lynch. Que daí não dá, a pista está atravessando, separou em 2 pedaços, mas a bacia é a mesma. Então isso realmente não é muito fácil, mas tem alguns planos diretores até que eu acho que fizeram isso mais ou menos bem. O Sorocaba, que já está um pouco antigo, mas ele tinha uma leitura socioambiental por bacias e pelo suporte, até que tipo de morfologias poderiam ser feitas a partir dali. Então, eu acho que, como o Caso falou, assim, é preciso a articulação e a articulação dessas multicamadas. E nesse sentido, só pegando um gancho aí para a Daniela, que falou da escassez de parques, né? E daí tem o outro, de novo, a participação do poder público em a valorização do sistema de áreas verdes, do sistema de espaços abertos, sistema ambiental da cidade, e que isso precisa ser feito com aquela primeira resolução dos dilemas muito claras, porque tem a ver com o dilema autorama, tem a ver com o dilema metápole, tem a ver com o dilema matriótica. Então, quer dizer, nós precisamos assumir um tipo de... Tem que ter uma filosofia que está muito clara como eixo central do plano diretor, e essa diretriz muito clara, ela baliza esses mapas e essas distribuições e essa preocupação territorial, e às vezes, eu critico um pouco o plano anterior nosso, de 2006, que ainda não estava muito claro, e que esses mapas, por exemplo, da macro divisão do município, ele é um mapa lá preciso, então, que é até de vocação ambiental e tal. Então, eu acho que precisa ter alguns mapas, algumas interpretações que são mais cruciais, como o caso mostrou de São Paulo, uma certa clareza, assim, ó, isso aqui é a nossa linha mestra. E na linha mestra, daí você pode ser, às vezes, um mapa combinado ou uma avaliação que seja única, né? Ou em duas, mas precisam ser mais do que o que vai vir depois. Então, acho que é isso que eu comentar. Eu queria só fazer, na verdade, de novo, eu vou mais problematizar do que apontar o rumo com relação às divisões territoriais. Apesar de, ao problematizar, você já anuncia, né, possibilidades. Com relação eu acho que, assim como os arquitetos às vezes não dão muita ênfase às questões ambientais, o contrário também é verdadeiro, porque às vezes os ambientalistas também não olham e não aprofundam as questões urbanas e sociais, né? Agora, o fato é que o modo como a gente urbanizou os espaços, né, aqui no Brasil principalmente, historicamente, sempre foi um esforço humano fáustico de dominação da natureza. Né, e de disciplinamento da natureza, principalmente em relação aos rios, que a gente vê isso claramente. Além de ter toda uma reconfiguração do perfil natural do terreno, um processo de desmatamento, perda de coberturas vegetais, a gente vê nos rios o sinal mais dramático do esforço humano de canalizar, tamponar, ocupar as margens, ocupar os tampões de rios e córregos, enfim. Agora, isso cria a seguinte dificuldade.
quando a gente vai estabelecer parâmetros, divisões para regular o uso e ocupação do solo, a gente parte dessa cidade que existe. E essa cidade que existe, que se produziu, ela se produziu assim, em confronto direto com as questões ambientais, com os recursos naturais, de uma maneira absolutamente contraditória. Então, quando você vai urbanizar, quando você vai zonear e estabelecer as divisões para a regulação de uso e ocupação do solo, você está reforçando esse confronto, né, que existe no padrão de urbanização em relação a esses recursos naturais. Então, eu acho que quando você vai estabelecer as divisões para a regulação de uso e ocupação do solo, as divisões que deveriam ter como objetivo adaptar os espaços urbanos para estabelecer uma melhor convivência com os elementos, né, dos ecossistemas, acabam sendo divisões que não respeitam isso, porque o padrão de urbanização dado não respeitou tempos atrás. Então, é muito difícil a gente compatibilizar a divisão de microbacias, subbacias, com divisões para zoneamento de regulação de uso e ocupação do solo. É praticamente impossível, eu acho, em alguns casos, né? Então, a gente vê esse dilema. Agora, por isso que eu acho que esse modo de estabelecer divisões para zoneamento não funciona, inclusive do ponto de vista ambiental. Por isso que, será que é o caso de trabalhar com divisões territoriais? Né? É um questionamento. A gente vê que essa equação ainda está muito mal algembrada no caso das APPs urbanas, né? Que ainda não, apesar do Código Florestal ter introduzido essa figura da APP urbana, da regularização de interesse específico, a gente ainda não resolveu, porque essas APPs elas estão urbanizadas, elas estão ocupadas, elas estão completamente transformadas. Né? Como que a gente vai poder trabalhar? Então, eu acho que a questão, como a Érica colocou, né, da urbana ambiental, acho que ela é bidirecional e multidirecional. Acho que exige um esforço conjunto. Com relação à outorga onerosa do direito de construir, como definir o coeficiente de aproveitamento máximo, né? Você sabe que a gente ficou 2 anos se degladiando com isso. O Cândido Malta ali em cima, vocês têm que calcular a capacidade de suporte da infraestrutura e tal. E aí eu fui estudar os modelos, né? Eu achei uma ficção científica, achei muito difícil usar sistema viário para carro como base para calcular a capacidade de suporte. Eu acho, como eu disse antes, importante ter essa como a referência ao sistema de transporte coletivo. E eu acho que uma referência importante também é a densidade demográfica. Não é para puxar a brasa para a minha sardinha, que é um tema que eu tenho cada vez mais gostado, mas é que eu acho que a densidade demográfica ela define níveis de aproveitamento do solo e da terra urbana, né? E a partir desses níveis de aproveitamento da terra e do solo urbano adequados em função dos objetivos que a gente quer alcançar ali, naquele lugar, naquela parte da cidade, eu acho que a gente tem condições de estabelecer o coeficiente de aproveitamento máximo capaz de estabelecer uma volumetria construída, né, que, combinada com a cota de terreno por unidade habitacional mínima, né, você estabelece um patamar de adensamento demográfico. Porque esse parâmetro, cota de terreno por unidade habitacional, a gente abandonou no Brasil, em vários lugares. E eu acho que a gente tem que recuperar ele, né, aperfeiçoado, de uma maneira aperfeiçoada. Porque o sistema de abastecimento de água, de saneamento básico, ele trabalha com parâmetros de densidade, né? O transporte coletivo também trabalha com parâmetros de densidade. Os equipamentos de saúde e educação trabalham com dimensões de público de atendimento e áreas de abrangência, tá certo? Eu acho que isso tudo é absolutamente compatível com parâmetros de adensamento demográfico que se quer alcançar, e a gente só consegue planejar e regular parâmetros de adensamento demográfico
via a densidade habitacional e não densidade construtiva, que é o que regula o coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento regula metro quadrado sobre o terreno, não regula densidade habitacional, tampouco densidade demográfica, certo? Então a gente tem que trabalhar um pouco nessa perspectiva. E adensamento construtivo é o que o mercado quer, porque não é o adensamento construtivo que ele cria a quantidade de unidades para comercializar. Não está interessado em adensamento habitacional e demográfico, e para a gente que trabalha com planejamento urbano, é interessante porque a gente está preocupado com um nível bom de aproveitamento da terra e do solo urbano, porque é produto de investimento social caro. Com relação à pergunta do Pietro, essa é a agenda da reforma urbana, do período da democratização. A cidade legal, déficit habitacional, né, o acesso à moradia por parte da população de baixa renda. Com base nessa agenda que a gente configurou no Brasil o que a Linha chama de uma nova escola de urbanismo no Brasil, que é uma escola de urbanismo sociopolítico, que tem toda uma história, desde a década de 70, a partir da configuração da área de estudos urbanos, né, com base na sociologia urbana. Então, isso gerou aquilo que o Carlos Brandão admira infinitamente, né, como sendo uma abordagem sobre a cidade brasileira com base na realidade da cidade brasileira e não em modelos teóricos importados, tá certo? Isso gerou não só estudos acadêmicos, mas gerou uma agenda sociopolítica que foi trabalhada por setores da sociedade civil, movimentos populares, movimentos sociais, gestores públicos, parlamentares, e que hoje está bloqueada no Brasil. Está diante daquilo que a Hermínia está chamando de impasses da política urbana no Brasil, tá certo? E a gente tem experimentos, as zonas especiais de interesse social vazias, zonas especiais de interesse social ocupadas, todo o cabedal de instrumentos de regularização fundiária, né? Os parcelamentos de edificação de utilização compulsória, que é o progressivo no tempo, desapropriação, sanção. O Estatuto da Cidade expressa isso, né, essa agenda da reforma urbana. Agora, é uma agenda que ainda não foi implementada, né, porque tem bloqueios políticos, bloqueios institucionais, bloqueios econômicos muito sérios, né, a eles. Porque a experiência do Ministério da Cidade mostrou isso, que o buraco é mais embaixo para a gente avançar com a reforma urbana nesse país. Agora, se a gente não avançar, isso que apareceu, despontou nas jornadas de junho de 2013 e está se recrudescendo de uma maneira absolutamente destrutiva, é muito preocupante, porque está no centro dessa mobilização a questão urbana, né? Coisa que vai ter seminário Cidades Rebeldes, né, agora, com a Hermínia, a Kelma, Bill, Harvey, um monte de gente, porque isso desde o século XIX é assim. Se um país, uma sociedade não equaciona a questão urbana, explode, como explodiu em Paris no século XIX, explodiu nas cidades europeias, né? Então, o custo político de você não equacionar, o custo sociopolítico de você não equacionar a questão urbana no contexto que a gente tem nas nossas cidades, é muito alto, é muito grave. Por isso que eu acho que a gente, como planejador urbano, como pensador da cidade, a gente tem uma responsabilidade sociopolítica atual, na conjuntura atual, muito grande. Eu acho que é muito delicado ao mesmo tempo. Bom, pelo adiantado da hora, nós vamos encerrar o debate aqui. Não houve oportunidade de ideias, solicitações, intervenções, perguntas, esclarecimentos. Só queria fazer algumas coisas que estão relacionadas com a Prefeitura diretamente, né, com as secretarias e a Secretaria de Planejamento. Gostaria de colocar alguma coisa rapidamente. A questão que a professora Laura levanta, como incluir como eixo estruturante a questão da qualidade de vida e justiça social, nós podemos até analisar, estudar. Nós estamos analisando também uma outra questão, que por enquanto está incluída na questão do eixo do desenvolvimento econômico, que é a questão do desenvolvimento científico, tecnológico e inovação.
por serem temas transversais. Eu acho que, vamos dizer assim, do ponto de vista mais preliminar, essa questão da qualidade de vida e justiça social, acho que ela está presente, é o plano, vamos dizer, os dispositivos, as premissas, os princípios do plano que tem que estar preocupado com em todos os seus aspectos, com essa questão de melhoria da qualidade de vida, da justiça social, reduzir a segregação socioespacial, enfim, tudo aquilo que nós já conhecemos. Então, mas a gente analisa a possibilidade disso e vamos ver. A questão do Pietro, ele fala da questão da regularização da cidade legal. Eu acho que Campinas tem um programa de regularização fundiária. O grande, já trabalhou com isso um bom tempo, já vinha o movimento popular, o movimento social, os arquitetos, né, davam apoio a essa questão da regularização. Uma das questões centrais é a questão de recursos, né? Nós vamos lembrar que o Brasil ficou sem política habitacional depois já o PNH já estava, vamos dizer, desativado, né? E ele foi extinto em 1986. Eu acho que só veio se formular, apesar de algumas experiências mais pontuais, tal, só veio se discutir política habitacional novamente com a questão, principalmente impulsionada pela questão da criação do Ministério das Cidades, onde tinha uma Secretaria Nacional de Habitação. Então, é uma questão que a gente tem que estabelecer prioridades, né, métodos, enfim, que envolvem muitos recursos. A questão do plano de trabalho que ele levanta, Pedro, nós estamos fazendo esse debate nesse período aqui, que nós chamamos de leitura técnica, leitura comunitária. Eu acho que até o termo que o Cazu usa de interpretação é mais até amplo e mais adequado, né, com relação ao diagnóstico, né? Mas é a nossa realidade hoje. E depois nós vamos, feita essa etapa, nós vamos elaborar o processo de propostas preliminares, aí nós vamos voltar para a sociedade com as propostas do plano mesmo, para poder, enfim, fazer o debate e concluir até o prefeito mandar o projeto de lei para a Câmara, né? Então é isso. A questão do aeroporto, que eu acho que é bastante importante, Aníbal, esse estudo ele será analisado exatamente não só como um dos subsídios para a elaboração do plano, um subsídio importante, inclusive, segundo a nossa percepção, a revisão do plano diretor e a própria possibilidade de fazer um plano urbanístico para o entorno do aeroporto. E, obviamente, é lógico que tem que, tanto o plano diretor quanto qualquer proposta mais localizada ou do geral da cidade tem que ser discutido com a sociedade e será discutido com os moradores da região. Achei muito importante a questão da Cláudia como uma luz, né, que acende, um alerta, uma luz amarela, cidade chata, né? Nós vamos pensar nisso, né? Como é que a gente trabalha para que a gente construa uma cidade que não seja percebida, principalmente pela juventude, como uma cidade chata, né? Eu acho que é um alerta importante. Por fim, já que está se falando tanto em ovos aí, tem ovo cozido, ovo frito, ovo mexido, acho que o plano diretor precisa buscar quebrar, superar paradigmas, inovar, não só na sua análise, mas principalmente com as suas proposições, na construção de uma cidade que olhe para o futuro e que supere o máximo possível as suas deficiências, as suas debilidades, e a gente possa construir não só a cidade, porque também o plano diretor também envolve a questão rural, então a questão ambiental, social, econômica, cultural, política, todos presentes. E acho que aí isso é uma brincadeira. Acho que para fazer omelete a gente vai quebrar os ovos, né? Então a gente tem que quebrar, superar certos conceitos e quebrar e inovar mesmo. Muito obrigado aí. E nós vamos aproveitar esse momento final para queria convidar nosso
colega secretário de urbanismo, para entregar um dos certificados para os nossos palestrantes e agradecer a presença de todos, obviamente.